Bom dia, retornando aqui agora, pessoal aí aqui da produção, né? Digamos assim, acreditamos agora que está tudo ok. Eu peço aí até que vocês enviem comentários se a apresentação está ok, não vou me repetir, né? Me apresentar novamente para a gente não perder tempo. O pessoal falando que ficou bom, convidado 2128, Dilma 171 também. Ok, então a gente pode dar andamento. Vamos começar a apresentação, como a gente já citou no início, né? Sobre dólar, sobre até a reunião hoje também do FED, impacto político, manifestações e a pesquisa Datafolha que saiu hoje, como é que impacta aí nosso mercado, nossa bolsa e outras oportunidades de investimento. Tá ok? Obrigado aí pelo feedback. Vamos começar com essa parte aí. Vamos para a apresentação, por favor. Apresentação na tela, então. A gente vai começar primeiro falando um pouco das manifestações, do que a gente lê e entende sobre o que aconteceu nesse último final de semana e o que vai efetivamente acontecer nos próximos meses, o que isso representa, né? A gente acha que, fora a polêmica da contagem, surpreendeu o número de pessoas tanto para os próprios manifestantes, mas principalmente para o governo. O governo está muito surpreso com a população na rua. O brasileiro não é politicamente ativo ou engajado, como preferir chamar. A mobilização da população para ir para as ruas é uma mobilização demorada. E a gente acha que esse primeiro movimento pode seguir um exemplo. São Paulo pode ser um exemplo para as demais cidades nas próximas manifestações que já estão falando em manifestação dia 12 de abril. Então, a gente lê que esse ano vai ser um ano politicamente muito difícil para a presidente Dilma e que o quadro pode piorar bastante. O ajuste ainda não foi sentido pela população, então o pior ainda está por vir. Essa manifestação é uma manifestação sem a população sentir efetivamente o ajuste fiscal que está em caminho e está em processo, que vai chegar mais para frente no bolso da população, a pessoa se realmente sentindo e ficando insatisfeita com o governo. Talvez com a Aécio a lua de mel seria maior, mas a gente ainda acha que a insatisfação chegaria com um ajuste fiscal. A gente teve hoje, então, uma pesquisa da Datafolha que mostrou que 62% reprovam o governo. Primeira vez que a insatisfação supera o aproveitamento, a aprovação da presidente da República. Esse número só foi visto tão negativo assim desde o Collor, então muito tempo que a gente não viu uma presidente com tanta reprovação e principalmente 3 meses de governo. Mal começou o mandato e já está assim tão contestado, né? A gente vê um pouco do mercado falando, probabilidade em torno de 20% de impeachment. A gente ainda acha que 2015 seria muito difícil, tanto por questões legais, tanto por diversas questões políticas, que o timing político para eventualmente, se acontecesse um caso de impeachment, não seria em 2015, seria em 2016. Tanto porque também não existe um consenso entre as pessoas que teriam interesse em ocorrer o impeachment, que seriam a oposição, claramente, que a oposição preferiria antes dos 2 anos de mandato, porque aí cai a chapa e convoca novas eleições, e a chapa, que seria o PMDB, que tem grande força, que também poderia ter interesse, que a gente vê o Eduardo Cunha, né, contestando tanto, batendo tanto de frente com o governo. O PMDB também não teria interesse em um impeachment antes dos 2 anos, porque cairia, né, sairia do poder. Então buscaria após os 2 anos para o vice ficar. Então a gente vê que o governo reconhece a importância. Se não reconhecesse a importância desses protestos, 2 ministros não teriam ido à TV para se pronunciar logo depois, e a gente já vê a presidente na segunda falando que reconhece erros de governo, começa a reconhecer, mas de qualquer forma esses protestos, essa contestação tão grande é muito em face desse governo tão centralizador, né? Então a gente vê o PMDB um pouco se aproveitando para buscar novos benefícios, novos espaços. E o perfil da Dilma não é muito esse, é de manter os ministros, mas já se fala em reforma ministerial com 3 meses de governo. Já teve reunião do Lula com a Dilma, com o Rui Falcão, presidente do PT, e a gente viu que quem foi à TV foram 2 ministros do PT. Alguém do PMDB provavelmente deveria ter ido para mostrar mesmo que o governo está unido. E a Dilma agora, o governo se vê um pouco numa sinuca de bico, não tem muito... Tanto um caminho ou outro seria ruim, porque no caminho de dar mais poder para o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros, que estão
estão sendo investigados, seria aí meio que contra o clamor da população anticorrupção, mas se você dar mais poder para o PMDB, você facilita um pouco o seu governo em termos de conversa entre Planalto e Congresso. O governo, então, se posiciona como inocente até que se provem o contrário, mas a população já vai às ruas falando que o governo é culpado até que prove sua inocência. O governo não pode muito recuar nesse ajuste econômico, porque ele seria punido pelo mercado, e o governo provavelmente já se falou que o que deve acontecer é que ele vai começar a falar mais de um pacote de medidas mais severos contra a corrupção. Em caixa 2, mal feito do gasto público. A outra parte da apresentação a gente vai falar um pouco do câmbio. A gente já vê uma alta de mais de 20% nesse ano do dólar comercial. De março do ano passado para cá já são 37% de alta. Câmbio então disparando, o real desvalorizando frente ao dólar. A gente lê isso tanto por fatores internos, então só por fatores domésticos, mas também por externos, que explicam essa recente desvalorização do câmbio brasileiro. Muito por causa de uma aversão ao risco global, mas também por causa do movimento a gente vê aqui no gráfico, só colocar aqui um minutinho, desde que o Fed, né, o Banco Central Americano, começou a anunciar que o programa de estímulos monetários ia acabar, a moeda deles já começa a valorizar frente às diversas moedas no mundo. E efetivamente, ano passado, quando eles pararam de injetar dinheiro na economia, o dólar aqui indo para cima, mostrando uma valorização muito forte frente às diversas moedas. Aqui é o Dollar Index. Esse gráfico aqui mostra outro ponto que eu gostaria de mostrar de fatores externos, que essa é a taxa de câmbio real efetiva. Eu não vou me discorrer muito sobre como ela é feita, mas é importante notar que ela não é só o real frente ao dólar, é uma cesta de moedas, quanto ela representa na balança comercial do país. É uma conta que mostra, aqui ao contrário, o gráfico ali indo para baixo mostra a desvalorização, indo para cima a valorização. A linha verde é o Brasil, e a gente vê que o Brasil vem desvalorizando assim desde 2014, final de 2013, frente às demais moedas. Muito por causa de preço de commodity caindo, muito por fatores internos também, a economia do Brasil ficando mais fraca, né? E a gente vê aqui sim a linha amarela mostrando os Estados Unidos, o dólar valorizando muito depois que realmente finalizou seu programa de incentivo de exposição monetária. Aqui a gente vê a intervenção do Banco Central, que no começo falaram que seria só para prover liquidez, mas a gente viu que foi só para manter artificialmente valorizado. Ontem a gente viu o nosso Nelson Barbosa falando que a oferta de swap cambial será encerrada. Desde o começo do ano, em 2015, o Levy já deu declarações negativas sobre essa intervenção e que com a elevação dos juros norte-americanos não faria muito sentido mantê-las. Então o câmbio cedeu frente a mesmo com essas intervenções, o governo agora já não vê mais razões para mantê-las. Outro ponto que eu vou destacar, que eu já tinha falado um pouco, é o preço das commodities, como o preço das commodities caindo favorece uma desvalorização do câmbio brasileiro. E a gente vê também que o real ele atrasou um pouco, né? Voltando um pouquinho aqui, quando os Estados Unidos anunciam que vão terminar, o real ainda tinha muito sofrendo a intervenção do BC, demorou para desvalorizar. A gente viu em julho do ano passado todas as moedas do mundo já começando a desvalorizar muito forte frente ao dólar e o real ainda mantendo. O que a gente vai mostrar por último aqui é, primeiro, esse CDS brasileiro que mostra o risco. Então, como a gente começou falando do dólar, a aversão é um risco muito grande. Então, o real é visto como o investidor sai um pouco do real. E aqui a gente bota o Focus, para não mostrar também que para onde a gente acha que vai, né? Focus está mostrando aqui, a gente bota a coluna azul, como estava a previsão do Focus para janeiro, no vermelho no final de janeiro, fevereiro em verde, e março agora a barra roxa. A gente vê que realmente existe uma expectativa do mercado para que o câmbio desvalorize um pouco mais, mas a gente vê que essa desvalorização não é vista para muito mais ainda, pelo menos por enquanto, segundo o Focus. A gente vê ao longo dos anos a barra agora roxa crescendo, mas não crescendo tanto, ainda permanecendo em torno de 3,2, o que o mercado, por enquanto, enxerga como um equilíbrio.
aqui por último eu vou passar, antes de passar para o Celso da Bolsa em Dólar, eu vou só terminar falando que a gente acha que realmente, com esse final da intervenção anunciada, a flutuação deve ser mais limpa, a flutuação deve seguir mais favorecendo, agradecendo o mercado, sem o BC interferindo tanto, mas que a tendência ainda é de desvalorização da moeda, ainda mais deveria seguir seu curso ao longo do ano. O fraco desempenho econômico, o baixo preço das commodities e um ano de ajuste fiscal de baixo crescimento favorecem essa desvalorização. Então, por último, eu deixo o slide do Ibovespa em dólar para o Celso passar um pouco mais para o micro, fazer a conexão com o macro. Sim, só acho que pode até jogar para cá, depois a gente, se for o caso, põe de novo a apresentação, mas obrigado, Gustavo, pela apresentação, pela explanação. Primeiro ponto, né, até da apresentação, para a gente destacar Datafolha e manifestações. Tá? O Datafolha, como você bem colocou, é o pior nível de avaliação de um presidente desde setembro de 92. Foi bem próximo, pouco antes do impeachment do ex-presidente Collor, quando o nível de avaliação dele, né, que julgava, desaprovava, estava em 68%. Agora atingiu 62%, muito também por conta do período agora, foi logo pós manifestações. Só complementando, apesar da desaprovação do governo de 44 para 62, se a gente pega um intervalo um pouco maior, sim, do ano passado era de 25 e sim, foi para 62, mais sim, que dobrou aí essa questão da desaprovação. E o outro lado é quem aprova, né, o governo, caiu de 23% para 13%. Discutir impeachment, por exemplo. Para ter impeachment precisa de 3 pilares aí básicos. Primeiro, impopularidade. Isso ela já tem. Racha, né, com o Congresso, não conseguindo governar, o que aconteceu com o Collor. Né? No Collor você teve os caras pintadas e isso é uma manifestação popular. Segundo, o Collor não conseguia aprovar mais nada por conta do Congresso. E aí o terceiro, que hoje ainda não existe, né? Pelo menos não é um fato concreto. Não chegou a... Isso. Não estou dizendo vai descobrir, pode não existir, vai, mas, pode existir. Mas não está nada... Improbidade administrativa, ou seja, que ela tenha alguma ligação com Operação Lava Jato, com recebimento no Caixa 2 de campanha 2010, 2014 de doação. Então, esse é o pilar que, digamos assim, vai ter impeachment. Não, só se tiver esse pilar. Se não tiver, eu acho difícil que ocorra. Então, a gente ainda não trabalha, né, a probabilidade baixa. Não dá para dizer é impossível. Não é impossível. Mas uma probabilidade baixa, até porque hoje a oposição, né, provavelmente ela não quer isso, ela não quer que isso ocorra. Muitos querem que não, deixa ela lá, deixa ela tentar mudar o que ela fez. E ela, por um lado, ela vem desagradando, né, a situação, eleitores que votaram nela, porque ela falou que não ia fazer isso, ela está mexendo no seguro-desemprego, previdência, tudo mais. Por outro lado, ela deveria agradar a oposição, porque ela vem fazendo mudanças que talvez nem o Armínio Fraga realizaria, que é essa parte do seguro-desemprego, que pega 62% de quem recebe seguro-desemprego, essa mudança, e também uma mudança na Previdência. Então, esse é o problema. Racha no Congresso, ele existe. Vai ter que ceder? Sim. Ontem à noite foi aprovado o orçamento da União. Se ele foi aprovado é porque você teve... é uma trégua? Provavelmente momentânea. É justamente para que deem, olha, você precisa ceder aqui ou ali, eu te dou mais cargos, PMDB, quem está comigo aliados, eu vou auxiliar nesse sentido, né? Então, tem essa parte da impopularidade, tem um racha no Congresso, e faltaria o outro pilar, que era a improbidade administrativa para ocorrer mesmo o impeachment. Qualquer pessoa pode solicitar o impeachment, sim, o Bolsonaro solicitou e teve uma pessoa física diretamente que solicitou, foram todos arquivados, não teve a do Bolsonaro nem do outro. É isso que a gente está falando. Precisa ter um problema. Se houver, aí sim, aí você dispara essa probabilidade de impeachment. Tende a aumentar, é ruim para o país, para-se o país durante um bom tempo, 2 anos até. Risco de perder investment grade. Vai, total, com certeza. Perde o grau de investimento. Porque pelo risco, receio, prefere... Porque o que está mantendo mesmo é a promessa do Joaquim Levy conseguir passar essas medidas. É um pouco de crédito que deram para ele e as agências de risco, né? Se tirar a Dilma, cair tudo, aí vai por água abaixo, o Brasil é prejudicado instantaneamente.
Isso. E o que fez o câmbio subir, principalmente na semana passada, uma alta de 6%, foram vários fatores. Teve até na sexta-feira rumores de que o Levy poderia ter pedido demissão, né? E a gente duvida que isso tenha ocorrido. Foi muito mais, ele deve ter sentado com o Renan e já falou que toda semana ele vai jantar com o Renan. Ele foi ontem. Ontem foi. Ele vai sentar toda semana e falar, Renan, eu preciso aprovar isso, eu preciso aprovar aquilo, vocês precisam ajudar o país. E não ele ter falado, não, se você não aprovar, ele não é político, né? Ele não vai fazer esse jogo. Se ele achar que não consegue mais fazer a mudança, nada disso, ele vai pegar dele e vai embora. E o discurso da Dilma a gente tem que avaliar aqui. No domingo, achei que foi muito desastroso. Foi o Cardoso, até contraditório. Um falando uma coisa, outro falando outra. Isso. E o Rosseto, totalmente... Quer dizer, você não entendia, são os eleitores do AES, tudo isso. Não, foi totalmente contraditório. Mas quando você passa para um discurso da Dilma, a Dilma entrou humilde, a Dilma entrou admitindo erros, houve excessos na política monetária, aí citou o FIES, né, citou um pouco até as empresas e tal, mas citou, fez uma meia-culpa, né, ela teve a mudança toda do FIES no final do ano passado, e ela admitiu erros e entrou bem-humorada, né, falando em união, Congresso, precisamos fazer as mudanças, realizar. Então foi interessante nesse sentido ela. Aí na semana passada teve isso, a melhora na economia americana, uma piora aqui, a possibilidade do Levy sair. Pô, se o Levy sair, esse câmbio a 4. Dispara, a gente perde o grau de investimento, aí realmente a coisa passa de 4, sim. A gente não acredita na saída dele, enquanto tudo estiver ocorrendo na atual maneira, do jeito que está, por exemplo. E essa questão do discurso, muita gente falando que tem o dedo do João Santana, sim, do Lula, sim. Mas querendo ou não, a sinalização foi melhor do que o mercado esperava, né? Com certeza. Apesar da gente também, enfim, pode acontecer essa questão de marketing, etc. Mas a sinalização foi boa e o mercado gostou, principalmente estrangeiro, né? Sim. Com a bolsa no nível que está em dólar e mais alguma sinalização um pouco mais forte também com o Nelson Barbosa, dando um pouco mais de confiança no pacote de medidas ontem também. Então acho que isso aí, juntando tudo, dá para entender a esticada recente, não hoje, mas desses últimos dias da bolsa, com o estrangeiro influenciando bastante, né? Então, sim. Tem pergunta aqui do chat para você, perguntando, no caso de for depois dos 2 anos, que o Temer entrar, se mudaria o percurso da economia aqui, nosso chat do pregão aqui, o SMP. Não, o que mudaria, ele provavelmente vai convocar um PSDB, alguém para governar. Aconteceu isso, né, quando teve impeachment do Collor, o PMDB assumiu, Itamar, ele convidou o PSDB para assumir. O problema é que até isso ser realizado, você gera uma incerteza, volatilidade e ruim nesse sentido. Acho que vale a pena citar, assim, IPCA, taxa Selic e oportunidades, né? Mas antes disso, e de eu responder outras perguntas aqui no chat também da Infomoney, para que vocês acessem, né, o nosso chat XP Investimentos, xpi.com.br, né, oportunidades aí de investimentos, tem diversas. Você tem que aproveitar algumas oportunidades. Nós temos os debêntures incentivadas, aí PCA mais taxas entre 6 a 7, 7,5%, sem IR, ainda LCI, LCA, uma parcela, né, de exposição à bolsa que a gente ainda recomenda, com proteção via FENS, via operações estruturadas. Então tem diversas operações aí interessantes. E também convido vocês, né, para participarem, né, de informações no Facebook, não só da XP, como o meu, Celson, espaço Plácido, para que tenham acesso também a informações diárias sobre o mercado. Destacando IPCA e projeções até de 8% para esse ano. Inflação elevada nesse primeiro semestre, no segundo semestre tende a convergir para baixo. Por que isso? Porque você teve aumento de gasolina, tarifas de energia, transporte, tudo subindo no primeiro semestre. Isso tende a se reduzir no segundo semestre, né? Isso é o que se espera, pelo menos. Taxa de juros, a curva já projeta aí uma elevação na casa até na próxima reunião de 0,75. Né? Alguns já apostando. A gente acha muito difícil, deveria ter um reajuste na casa de meio ponto percentual, que iria aí para 13,25 a taxa Selic. Taxa Selic pode bater 14%? Sim, já tem até outros economistas projetando 14,25%. Então, ativos pré-fixados no momento atual, até Tesouro, LFT, e também
debêntures, né, ativos indexados a IPCA mais uma taxa. Seria interessante no atual cenário aí que a gente vive. Lembrando que, de fato, o mercado espera muito esse aumento de 0,5 ponto percentual, mas esses dados de inflação, mais dólar nesse nível, o pessoal já especulando aí esses 0,75 ali. Mas, de fato, a tendência é essa, no mínimo 0,5%, talvez, trabalhar alguma coisa nesse sentido. Isso, então, PIB, -1, podendo atingir até -2, recessão esse ano. Por que isso? Tem racionamento de energia, tem todo esse problema da Petrobras, que para-se aí construção, nível de emprego, tudo isso, fora o setor de real estate, de construção, que vem parando por uma sinalização aí muito fraca, né, de vendas, aumento de distratos ocorrendo constantemente, né, redução do número de lançamentos e desemprego também aumentando. Agora vamos aqui para algumas pesquisas, o Pobras, né, perguntando qual a expectativa para materiais de construção, Duratex e Eternit. Né, a nossa área de análise olha mais Duratex. Duratex é um ativo que negocia um múltiplo relativamente barato, porém um cenário altamente desafiador. Né? A Duratex e Eternit é muito um segmento, né, focado no efeito formiga. O que é o efeito formiga? São as obras para melhorar a sua residência. Né? Vou reformar um banheiro, vou fazer um puxadinho, vou melhorar aqui e ali. E aí, nesse atual cenário, a gente não vê um crescimento em vendas. Por quê? Porque quem é que vai fazer uma obra hoje em casa, dado o cenário desafiador, com taxa, elevação da taxa Selic, juros para o consumidor mais caro e restrito? Então a gente não recomenda, a gente prefere hoje ativos mais resilientes, focados na economia, que podem se beneficiar ou se prejudicar menos com uma excelente gestão. Aí no caso, setor financeiro, setor de cartão de crédito, Cielo, uma própria CETIP, uma BVMF, um pouco de exposição ao setor educacional, varejo, uma loja Americanas que é altamente resiliente no cenário atual, um banco Itaú, por exemplo, teria poucos ativos, não é para comprar Ibovespa, e sim poucos ativos, que depois a gente volta até a falar Ibovespa em dólar. Tá? Em função, convidado 3425, em função da reunião do Fed hoje, qual a perspectiva do mercado para o preço-alvo do dólar? E aí também já tem uma pergunta do Pedro Stoff. Vocês acreditam que o Fed irá subir a taxa de juros hoje? Não, sem alta de juros por lá. O que vai depender hoje, a partir das 15 horas, a presidente do Fed, a Janet Yellen, falará sobre a perspectiva e também se eles vão retirar o paciente, né, exatamente, do comunicado. Que aí fala, olha, abre espaço para uma possível elevação. A gente não trabalha com elevação nem em junho. A gente trabalha com elevação mais para o final do ano desse ano, mas vai depender do crescimento da economia por lá. Porque ao mesmo tempo que o petróleo em queda é benéfico para eles, porque você sobra dinheiro, porque eles são grandes consumidores, consomem 25 milhões de barris por dia, para ter uma ideia, a China consome 8 milhões de barris por dia, eles têm um consumo muito grande de petróleo, em compensação você tira trabalho de muita gente, gera um desemprego por conta da produção de petróleo. A inflação que é um dos problemas deles, que eles estão receosos de já elevar os juros. É só essa questão aí. De novo, assim, é fato que eles não vão aumentar juros agora, sim, mas o que o mercado todo está esperando é justamente a sinalização, sim, né? Todo mundo sabe que vai aumentar em algum momento, talvez mais para o final do ano, ou gente achando mais para o meio do ano, mas está todo mundo de olho no comunicado para tentar entender timing e sinalização aí de alta do que qualquer outra coisa. Primeiro eles vão começar falando se realmente quando vai ser, primeiro é o quando, sim, depois vai ser o como e o quanto. E outra coisa importante... Que também vai mexer, vai começar a ser a próxima coisa que vai mexer dólar, mexer câmbio ao redor do mundo. Outra coisa importante é que o Fed vem deixando bem claro que vai ser bem transparente nesse sentido, né? Ele vai falar e sinalizar bem o que ele vai fazer para não pegar o mercado e não trazer volatilidade. Então, como todo foi mundo quando esperando. Anunciaram o final do tapering, que foi um pouco meio... não foi bem orquestrado, então deu um pouco de caos no mercado. Eles querem evitar isso de novo. Isso, então quer dizer, é um cenário óbvio, né? Se você tem uma divulgação de que pode ter uma elevação na taxa de juros no discurso dela hoje, o câmbio tenderia a subir mais. Óbvio que para a gente já vem destacando isso nos nossos canais, nas nossas reuniões que a gente tem aqui na XP ao vivo, na XP TV, né? Então acesse aí xpi.com.br, abra sua conta e tenha acesso às reuniões diárias, são mais de 3, fora o acesso ao pregão ao vivo aí online.
onde nós falamos que o dólar teve um overshooting, né, até sexta-feira, na semana passada, subiu 6% uma moeda. Tudo bem, vem subindo em relação a todas as moedas do mundo, mas o real foi a moeda que mais se desvalorizou, conseguiu bater o rublo, que era a moeda que mais sofria aí nos últimos meses. Muito em tom de ter segurado essa intervenção, Sim. Por meio de intervenção, de ter ficado... Já era para ter desvalorizado desde o meio do ano passado, mas estava sendo muito segurado. Isso. Então veio de uma porrada só. Então, falando ainda assim sobre bolsa, tem uma pergunta bem interessante aqui, para a gente até pegar e comentar no nosso chat aqui da Infomoney, né? Que era o convidado 2862. Bom dia, senhores. Bolsas americanas e europeias estão ficando caras. Dólar em alta. Podemos esperar estrangeiros entrando na bolsa em peso, mesmo com incertezas políticas. Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado você pela audiência, 2862. Né? A bolsa, óbvio, quando a gente olha a bolsa americana, ela está indo cada vez mais fazendo topo atrás de topo, né? Mas tem que olhar price earnings. Quando você olha price earnings, preocupa. Só que é uma economia crescente. O que está acontecendo, e a gente pode botar na apresentação, né? Por favor, até olhar a bolsa em dólar, né? A gente tem o nosso Ibovespa em dólar, ele chegou a bater no menor patamar em 6 anos. Só não tá no menor patamar na crise de 2008. Tá perto. E tá perto. Que foi 2.712 pontos. Vai ser difícil esquecer esse número. 12.712 pontos e agora está na casa ali de 15.500 pontos. Atualizado para hoje, isso? Sim, 17/3, finalizado ontem. Isso. Então, quer dizer, atualizado para agora, 15.000 e quase 500 pontos. Chegou a bater 14.000 ali, o low. 15 mil pontos, basicamente, né? Por que a gente pode voltar aqui para cá, por favor? Por que né, bateu nesse nível? Quando a gente olha entre março e abril do ano passado, quando a nossa bolsa em reais bateu 44.900 pontos, e agora não vai a 44.900 pontos. Só que naquele momento o dólar estava 2,36, a bolsa tinha atingido 19 mil pontos. Em dólar, nossa bolsa caiu muito mais, porque o dólar continuou subindo. Então quem manda na nossa bolsa são os investidores estrangeiros. Concordo com o convidado 2862 que quando olha o mundo, o relativo, a nossa bolsa se torna mais barata. E aí ontem, por exemplo, tivemos um fluxo grande na casa net comprador de estrangeiros na casa de 160 milhões de reais. Porque eles começam a olhar e falar, poxa, eu tenho que ter dinheiro alocado em bolsa, eu tenho que correr riscos, porque tem liquidez global. Para onde eu vou ações. Aonde está um patamar barato? Só que quando você olha, assim, no relativo, Brasil. Mas quando você olha em termos de múltiplo, a nossa bolsa ainda está 11,5 vezes. Preço sobre lucro. E o médio dela é entre 10 vezes e meia. Então poderia ainda cair um pouco mais. Então a explicação é a seguinte. No relativo, a nossa bolsa se torna barata em dólar. Mas quando a gente olha preço sobre lucro, ainda estamos um pouco acima da média. O que a gente não acredita é que a gente recomenda exposição a algumas ações, mas via proteção. É uma fence, onde você captura uma possível queda e uma alta do índice. Mas a gente acha que tem que ter uma parte da exposição, né, do seu portfólio, da sua carteira em ações. Basicamente, em termos práticos, a gente acha que a bolsa tá de certa forma cara, né? Uhum. Mas o que tem sustentado muito foi justamente estrangeiro, olhando em dólar, obviamente. Uhum. Se a gente lembrar, na parte renda variável, mais de 50% do volume é estrangeiro. Então, de novo, por isso que a gente recomenda muito proteção, porque em termos de fundamento, a gente não gosta, a gente fica cético na bolsa como um todo, mas você tem um estrangeiro ali que, querendo ou não, tem que se alocar, você tem liquidez ao redor do globo, só que é difícil você achar um ativo de risco para alocar. Eles olham o Brasil, tudo bem que você tem diversos riscos internos, mas quando eles ponderam ali risco-retorno, eles colocam um pouco desse portfólio aqui, o pouco deles aqui faz bastante volume em termos Brasil. Então é isso que a gente está olhando e, de novo, temos recomendado aí alguns setores, algumas ações, a gente tem as nossas carteiras recomendadas, mas também melhor que isso é incrementar com proteção via derivativos a custo zero, que a gente tem batido bastante na tecla ao longo dos últimos meses, né? Isso, mantenha a exposição em bolsa, mas mantenha a sua proteção nas suas carteiras, né? O Edmundo Alves Júnior perguntando o novo relatório da Empíricos
sugere 10 anos de estagnação e recessão. Como vocês estão vendo isso, né? Tem muita gente nos questionando, muitos clientes da XP nos questionando, tem acesso aos nossos relatórios. Nós vamos até gravar um vídeo na semana que vem, que a nossa economista-chefe retorna dos Estados Unidos. Ela está lá na XP Securities, que é o nosso escritório em Nova York. Temos o escritório também em Miami e a gente vai gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre o que a gente acha isso. E só um ponto, a gente acha, não quero criticar, né, a Empíricos, mas sempre você busca os extremos, né, você fica mais destacado na mídia. Eu lembro que eu até comentei isso na XPTV ontem, lembrando, xpi.com.br/abra sua conta, que quando eu era analista de petróleo, né, na época no Icatu, né, no Banco Icatu, depois virou Banco Icatu BBA, né, virou BBA, isso na época em 2000, 2001, ou seja, já tem bastante tempo, petróleo na casa de 10, 20 dólares, veio um analista da Goldman, se eu não me engano, falando que o petróleo poderia bater no primeiro momento 100 dólares, depois 200 dólares. Todo mundo, não acredito que aconteceu. Ele ganhou muito respeito quando, né, o petróleo foi para 30, 40 dólares e aí ele levou para 200 dólares, que nunca se materializou, mas ele ganhou respeito porque ele foi para um extremo, não chegou a bater aquilo, ele foi para o extremo. A outra também, alguns respeitados, como um analista da Merrill Lynch, que não quis fazer, né, a abertura de capital, o IPO da OGX e tudo mais. Então, quando você escolhe alguns extremos, mesmo que ele não aconteça, né, você se destaca na mídia. Quando você vai num consenso, olha, não, a gente acha isso, tudo mais, a gente não acha que o Brasil acabou, não vamos virar uma Argentina nem uma Venezuela, né? O câmbio tem que subir? Tem. Um câmbio que a gente acha de equilíbrio entre 3,30 e 3,40. A própria Moody's, em relatório, sem ser nesse domingo, no domingo passado, no outro domingo, ela fala que o câmbio de equilíbrio do Brasil é 3,75. Mas por 7 anos o governo segurou o câmbio. O governo segurou gasolina e diesel por 5 anos, desde 2010 até final de 2014. Então, assim, foram muitos subsídios, muito IPI. Agora está tendo que botar o país no trilho. O Levi tem condições para isso. Só que vai ficar estagnado e vai ter recessão esse ano. Pode começar a melhorar no ano que vem. Esse ano mesmo a gente acredita no final do ano que talvez o PIB do final do ano, não é do ano, seja positivo. Então tem que colocar o país no eixo, a gente não acha isso, a gente tem uma economia dinâmica, tem um PMDB forte que não deixa também a gente virar, né, um congresso forte, um PMDB forte, que não deixa a gente virar uma Argentina ou uma Venezuela. Estamos longe disso, não acredito. Como eu falei, escolher os extremos, se vai para aquele caminho, acaba se chamando a atenção, se aparecendo mais na mídia. Se ele escolhe mais o consenso, não se aparece, ele acabou captando muitos clientes por conta disso. Então a gente não acha isso, não acredita nisso. Sim. É isso? O convidado 4924, o ministro do Planejamento, informou ontem que a economia reage no terceiro trimestre. É possível? É possível ou é só um discurso mais falando? Não, a gente até acha, né, na área macroeconômica, não no terceiro, quarto trimestre talvez possa reagir. A gente acha que quanto antes resolver o caso do Lava Jato, melhor, porque se ficar postergando, já está na 10ª fase, isso. Quanto mais fase tiver, quanto mais ficar postergando, pior. A gente vê o Levi o tempo todo falando com empresários, falando investe, já que é um ano de ajuste fiscal. Então, realmente teria que sair da iniciativa do empresário do privado, né, investimento privado, para começar a dar sinais positivos na economia, mas a gente acha assim que quanto antes resolver a questão da Lava Jato e conforme for bem feito o ajuste fiscal, a economia começa a reagir. E a tendência é que ano que vem já a gente vê um ano de crescimento no país. Isso. E assim para vocês, para todo mundo que possa investir, aqui embaixo tem, né? Quer investir com eles, coloquem aí nome completo, e-mail, telefone e CPF, tem acesso às análises, às nossas reuniões diárias. A gente tem a reunião matinal começando às 9h35 até às 10 horas para falar sobre a abertura do mercado. Às 10 horas entra para falar de análise técnica. Às 11h35 falamos sobre os calls fundamentalistas na nossa área de análise também e de mercados como um todo. Terças e quintas nós temos um outro programa, aí, a partir de 2h30 até as 3h30, a Batalha do Século, né? Eu, como estrategista, e também nosso convidado, Fernando Góes, analista técnico da Clear. Travamos uma batalha entre fundamentos e análise técnica. E às 4 da tarde temos também, todos os dias, a Hora do Gráfico. Fora programas como 5h15 da tarde, de toda quarta-feira, com o programa de fundos imobiliários. Então tem uma programação aí diária para que vocês possam ter acesso. Sobre o dólar, hoje vai depender do Fed. Se o Fed indicar uma elevação no discurso da Janete de taxa de juros, o dólar sobe. Se eles não tirar a palavra paciente, pode ser até que caia um pouco. Exatamente.
Convidado 3425. A ação da Petrobras sobe, chega ao preço-alvo do Itaú de 12,50. Tem muita coisa para rolar, a gente não acredita que ela vá a 12,50, né? Precisa muita coisa ser feita para essa ação subir. A empresa hoje precisa de 62 bilhões de reais para virar o ano em relação ao caixa dela, né? A empresa tem que publicar o seu balanço auditado. Senão dívidas futuras serão vencidas. Ela tem 332 bilhões de reais em dívida, sendo que 70% atrelado ao dólar, ou seja, o custo de captação dela não só ficou mais caro, quanto o custo da dívida também, porque é atrelado à moeda estrangeira. Então ela precisa de 62 bilhões de reais. O que ela vem fazendo para esse primeiro cenário? Pelo melhor cenário dela é vender captar 40 bilhões de reais em ativos. Quem falava que o PT não privatizava nada da Petrobras, está privatizando, tentando privatizar 40 bilhões de reais em ativos. A venda, a abertura de capital da BR Distribuidora, com esse mercado difícil, complicado, vai ser por um valor bem abaixo do que eles estimam. Fora isso, a venda de ativos também, com o petróleo em queda, é mais um problema da companhia. O outro lado, ela também reduzir o capex, reduzir investimentos entre 20 a 30 bilhões de reais por ano. Ela investe por ano em torno de 80 bilhões de reais. Isso já daria um caixa na casa de 60 bilhões de reais que ela precisa. Mas em compensação, se diminui, né, o top line, ou seja, o crescimento de receita para a companhia e, óbvio, a geração de caixa. Então, uma outra saída seria, depois do balanço auditado, uma nova emissão de ações. Então, hoje a gente não acredita que tão cedo o ativo atinja R$ 12,50. O risco-retorno é muito ruim, né? Muito ruim. Se posicionar, quer dizer, você tem por um lado, de fato, o estrangeiro vindo olhando em dólar, você tem, de fato, o dólar se mantendo no patamar alto com viés de alta, mas no outro lado da balança pesa muito essa questão micro aí de Petro, e aí quando você pondera isso aí, põe no risco-retorno, difícil você manter posição mesmo. A gente tem recomendado muito para clientes que têm posição fazer uma proteção via fence, enfim, uma proteção basicamente a custo zero, onde obviamente você participa de uma alta e abre mão de uma alta adicional, já que a gente está com viés negativo para a empresa, mas você consegue proteger aí, principalmente nesse curto prazo, pelo menos até que alguma questão de balanço saia, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, a pergunta no nosso pregão ao vivo para o Celso, do balanço da Petro, se você acredita que sai até dia 30 de abril. A empresa falou que não tem data para divulgar o balanço, a gente está falando em quase um mês, né? O prazo corre contra ela. Hoje é 18 de março, tem um problema ali, ela precisa divulgar esse balanço até 30 de abril. Dívidas serão antecipadas, eles falam que vão divulgar, eu acho até que divulgam antes. O problema é que vão botar várias ressalvas, a Price deve colocar várias ressalvas, olha aqui, entre fraude, aumento de custo do projeto, não dá para definir direito o valor, a Price falou em 88 bilhões de reais, eu acho que não deve vir esse montante todo, a gente calcula na casa de 50 bilhões de reais. Acho que tem tudo para divulgar antes, mas só dá para ter uma ideia do que vai ser a companhia após a divulgação do balanço. Qual o tamanho da dívida? Qual o tamanho do rombo, né? Do ativo? Então, antes disso, a nossa área de análise não recomenda compra. E o convidado 3425, ele continuou, fez uma boa pergunta também. Das empresas que dependem mais do mercado externo, quais empresas indicariam? A gente recomenda Suzano, papel e celulose, empresa exposta à celulose que vem crescendo no mundo, o uso de papel higiênico, papel cartão. É uma empresa altamente exportadora, estava muito alavancada por conta da planta no Maranhão, vem se desalavancando, e a Embraer também com suas receitas em dólar, certo? É isso aí, hoje a gente tem uma posição boa no portfólio de exposição a dólar e via justamente esses ativos, mais peso ainda em Suzano do que em Embraer. Porque, de novo, Suzano, além de estar exposta a dólar, a gente tem essa questão micro de desalavancagem e aumento da produção ali da planta do Maranhão. Ela está negociando a um múltiplo bem interessante ali, cerca de 6,5 vezes EV/EBITDA para 2015. E Embraer para compor portfólio também exposição a dólar e tentar diversificar essa exposição a cenário externo. Então, a gente é bem exposto a dólar no momento nas nossas carteiras, né? Isso, então a gente acredita, né, o dólar deve permanecer em tendência de alta e por isso que a gente tem exposição a ativos em dólar, mercado externo, nesse caso Suzano. Pode ter Fibra, pode ter Klabin, a gente prefere uma exposição a Suzano, também a Embraer. Teve uma pergunta aqui para o Ricardo Kim, Vale 5 afundando hoje e também o que esperar do resultado do primeiro trimestre para a Kroton. Começando por Vale, sim. Hoje basicamente o que tem pesado muito é o preço do minério, de novo renovando mínimas ali
A gente tem, ontem caiu bastante minério, hoje também. Teve algumas notícias ali da China apertando a questão ambiental para a produção de aço, obviamente isso aí afeta bastante a demanda, mas querendo ou não, só o fato macro de China desacelerando, a questão doméstica aqui também, já é bastante peso para a Vale e a gente tem um ano difícil, né? Porque, por outro lado, ela tem um investimento muito forte para fazer ainda em 2015 e 2016 em termos de CAPEX. E a contraparte da receita, você tem um preço do minério nos menores patamares dos últimos tempos. Então isso aí vai pressionar a caixa, a empresa já cortou dividendos, que ao nosso ver foi uma posição acertada. Eles vão começar a desinvestir, só que o problema é que desinvestir, por exemplo, de metais básicos via IPO agora não faz tanto sentido porque o preço de metais básicos, cobre, níquel, etc., está num patamar baixo. Então você vai fazer o valuation disso, você não vai conseguir extrair todo o valor. O Murilo já comentou isso, que apesar deles continuarem com a burocracia do IPO, agora não está tão interessante fazer. Então, é um pouco disso que Vale, o porquê de Vale tem sofrendo, principalmente hoje, com essa questão de minério pesando bastante. É isso. E para Kroton, né? Isso, indo para Kroton, na verdade o resultado que ela vai divulgar agora, o resultado do quarto TRI, sem muita surpresa, dado que a sazonalidade acontece muito mais no primeiro e terceiro TRI. Então, e de novo, não pegou nada de FIES, de mudanças de FIES, então a gente pode ver um resultado muito bom ainda, em linha do que aconteceu ao longo do ano passado. Eu acho que até a gente pode ter algum efeito começando agora no primeiro TRI, mas ainda no quarto TRI do ano passado a gente pode esperar um resultado bom. Pode trazer um momento aí bom para a empresa, mas de novo, no estrutural está bem difícil, bem ruidoso, curto prazo. A gente aí alerta os investidores de não manter uma posição muito concentrada no setor de educação, porque o que vai mover o setor agora é justamente fluxo de notícias, muita incerteza. Acho que do setor a que a gente prefere é Kroton, por uma posição de mais longo prazo vale o risco-retorno, hoje ela está negociando cerca de 10 vezes preço-lucro 2015, então é atraente, mas de novo com um peso bem menor aí frente aos novos riscos, tá? Isso, obrigado, Kim. Teve uma pergunta aqui, se o Fed não aumentar agora, vai cair muito a cotação aqui no Brasil? Não, para quanto vocês imaginam? Não, a gente não vê o Fed aumentando agora, a gente não vê impacto nisso. E se por acaso ele aumentasse, o dólar sobe, então segura, como a gente já citou no início, acaba segurando a cotação. E o Europa 15 aqui, o que vocês acham do programa de estímulos europeu? A gente já fez um programa sobre isso, né? Já, a gente acha que vai começar, os próximos resultados de inflação vão ser bem acompanhados lá fora, para ver se realmente está acontecendo o efeito desejado de primeiro evitar essa deflação para depois se converter em crescimento. Mas a gente acha que tem que acompanhar principalmente esses dados de inflação nos próximos meses, porque o programa acabou de começar, mas era em linha com o que estava sendo esperado desde o final do ano passado, foi bem, até um pouco acima do esperado. Então o mercado reagiu muito positivo quando veio o programa, porque veio melhor do que esperado. Isso, então algumas outras perguntas aqui. Pedro perguntando qual comprar, Light ou CPFE. A gente não recomenda exposição no setor elétrico, principalmente não ter exposição a distribuidoras nem a geradoras. Quer ter uma exposição a distribuidora, seria a Equatorial, muito bem posicionada, muito bem gerida. E no setor, ele até um outro convidado perguntou, as elétricas, qual está melhor posicionada com esta crise? Aí foi o que a gente falou, se tiver que ter setor elétrico, você pode ter uma distribuidora, Equatorial, e também parte de transmissão de energia. Subiram bem, Transmissão Paulista, Taesa, que elas não são afetadas pelo possível, provável racionamento. Por quê? Porque é como se fosse uma cash call, que a gente chama. É uma geradora de caixa, porque ela tem já uma tarifa a ser paga. Então, é uma renda fixa, elas são um reloginho. Não interessa quanto seja transmitido de energia pelas redes. Para ela investir, ela já acertou uma tarifa, e independente do volume de energia que seja transmitido em suas linhas. Então, as que são menos afetadas, as transmissoras de energia, e se tivesse que ter uma distribuidora só Equatorial. 007 perguntando, analisar Souza Cruz está em uma discussão de OPA pela BAT, controladora com mais de 75% da companhia, ela quer fechar capital.
A Aberdeen, um grande asset lá de fora, estrangeiro com mais de 10%, ele acha que o preço não é esse da OPA. Ele chamou uma nova assembleia para que seja revisto esse preço para cima. O que pode acontecer? Por isso que é difícil. Ou a BAT desiste da OPA e as ações sofrem, ou ela oferece um valor maior. O que vai acontecer? Acho que só o pessoal da BAT sabe, né? A gente não sabe, porque não depende da gente. Qual o preço que a BAT, se ela vai levar e para quanto ela vai levar? Ou se ela fala, não, esse é meu preço, desisto. Não tem mais OPA, as ações sofrem. Então é um evento que a gente não controla, ninguém controla, só a BAT. Mas mesmo frente a esse evento que eu acho que a postura talvez mais conservadora ou até em termos de risco-retorno seria o cliente que ele está posicionado em cruz, já deu uma esticada agora, Sim. Quer dizer, se a OPA não sair, você pode sofrer bastante, então o cliente que já está posicionado ganhou já essa esticada, o melhor a fazer é ou você faz uma proteção e garante esse lucro e se a OPA sair a um valor maior, você participa da alta, isso a custo zero, via derivativos, é o que a gente tem feito muito aqui na nossa base, ou 2, você simplesmente se desfaz de parte da sua posição, ou até a posição total de cruz, já que você já participou dessa alta, e você tira esse risco da OPA não sair. E aí com isso você consegue alocar em outros setores, enfim, que você tem um risco menor, já que você já surfou essa alta. Então, assim, acho que tem coisa para fazer, principalmente para quem é holder de cruz, ou fazer uma proteção, ou no mínimo realizar parte da posição e alocar em alguns outros setores. Acho que isso, em termos de risco-retorno, é uma jogada bem interessante. Boa. Então, qual a tendência do ouro? De alta, nós até temos o nosso capital protegido fechado em ouro, que protege se tiver uma queda. Em cenários de crise, né, essa volatilidade do mercado, tudo isso, o ouro segue sendo um ativo interessante para se ter. Aqui no Pregão ao Vivo, acho que é um para cada um, perguntando de Taesa e mais uma vez de Estácio, para comentar um pouco especificamente. Tá, falar rápido, Taesa, esse caso a gente já falou, transmissão de energia, seria interessante ter, tá no nível caro, mas é um ativo mais resiliente, e aí... Estácio, acho que foi até o Fubar que comentou ali, o que a gente acha de Estácio, porque a gente falou muito de Croton. Bom, nesse momento, de novo, a gente prefere muito mais pagar um certo prêmio em termos de múltiplo, a ficar em Croton, que tem um management muito melhor, e qualidade de curso melhor, num momento em que o Ministério da Educação já vem declarando forte que vai mexer na questão da qualidade, vai ter uma barra de qualidade, então muito mais sensato você ficar num ativo de maior qualidade de custo e maior qualidade de management. Tudo bem que Estácio negocia a um desconto, mas acho que faz sentido, principalmente nesse momento nervoso de fluxo de notícias, a gente prefere muito mais ficar no melhor cavalo, que é Croton. A gente já vem falando isso há algum tempo, Estácio tinha performado melhor que Croton, a gente achava que isso não fazia sentido nenhum nesse momento e já se mostrou aí algum fundamento com o ratio voltando bastante e Croton performando muito melhor que Estácio, mas é um pouco disso, o racional a gente prefere ficar nesse ativo de mais qualidade. Oi. Não, pode falar. O Barba aqui perguntando, né, vocês acham que melhor ter precaução para as compras hoje ou melhor aguardar? Melhor aguardar os dados dos Estados Unidos, sim. Bom, vou responder aquela primeira que já está mais um tempo vocês não acreditam na taxa de juros e como que vai ser esse grão gradativo. Só tentar explicar um pouco como que vai ser essa elevação de juros lá fora. Primeiro vai ser a sinalização, como a gente comentou, de retirar o termo paciência, deixar bem alinhado com o mercado quando vai ser. Então, se vai ser agora na reunião de junho, se vai ser mais para setembro, mais no final do ano, enfim, quando vai ser. Primeiro vai ser esse o passo. Segundo passo, discussão de quanto vai ser. Então, em termos de ser gradativo ou não. Primeira elevação, suponha que seja em junho. Elevou pouco, provavelmente vai ser bem pouco, só para testar, só para não ser uma elevação a ponto de um cara que está a fim de investir, deixe de investir porque elevou. Segundo, elevou os juros. Esperar um pouco, vai ter mais uma ou duas reuniões depois de elevar os juros lá fora. Acompanhar os resultados da economia, como a economia reagiu e assim elevar mais uma vez. Se ele reagiu mal, vai manter 100, vai manter como estava, esperar um pouco mais a economia responder ajustar um pouco a essa elevação de juros. Então, primeiro sinaliza quando, depois eleva, espera a economia reagir e aí o próximo passo, tanto para cima ou para baixo, depende de como a economia norte-americana reagir à primeira elevação da taxa de juros por lá. Boa. Lembrando aí, né? Vocês têm embaixo, justamente, querem investir com eles, a pergunta aqui no site da Infomoney, preenche esses campos e tem acesso aí aos nossos programas diários de
de avaliação macro, de empresas, né, de fundo de investimento imobiliários, todo tipo de avaliação e programas. A Alupar entra nessa linha também, a gente prefere evitar também o ativo, né, Taesa, Transmissão Paulista e Transmissão Paulista no máximo uma equatorial. E um convidado que perguntou se acredita numa taxa Selic, um aumento. Sim, já comentamos sobre isso. A gente não acredita para 13,5%, acho que seria ali, poderia parar, mas a gente não duvida se passe disso e atinja 14%. Taxa Selic. Pergunta para o Kim aqui. Kim, estão perguntando se hoje saiu notícia que talvez mudem o ministro da Educação, se isso afetaria o setor, se isso seria bom ou ruim. Estão falando até em Mercadante voltar para lá. Como que você vê essa porque já tem saído há algum tempo, há uns dias atrás, de Jacques Wagner pegando o lugar do Mercadante, Mercadante descendo para ministro da Educação. A gente viu bastante forte isso aí, juntamente com essa discussão de reforma ministerial. Obviamente o mercado, se a gente olhar de uma forma prática, não tem gostado muito da postura do Cid Gomes, apesar dele ter alguma sensatez em falar em qualidade, etc. O modo que foi feito tudo foi muito ruidoso e com pouca transparência. Então, obviamente, você colocando outra pessoa e dando essa sinalização e mudando, você traz algum tipo de alívio, mas acho que não muda. Assim, se vier um Mercadante, etc., acho que não muda. Acho que já está bem claro a postura do governo com relação ao FIES, o próprio discurso da Dilma falando que a dimensão do FIES talvez tenha sido um erro, etc. Jogou um pouco a culpa no setor privado, mas enfim, eu acho que alivia um pouquinho, é uma sinalização marginalmente positiva, mas acho que não muda no estrutural. Ainda bastante ruído aí, restrição para a FIES. Tá? Celso, aqui para você, empresas de software, estou perguntando se ainda sofrem o risco do MP, da BMET, da TOTUS, o que você está vendo para isso? Continuo achando que sofre, né? A medida provisória justamente de desonerar, né, a folha de pagamentos. A gente, particularmente, na nossa área de análise, não gosta muito do setor de software, não gosta de tecnologia. Nesse sentido, a gente é mais avesso, né, a encontrar valor nesse tipo de ativo, é difícil de projetar, então a gente prefere ficar de fora, a gente não acha que o governo pode interferir aí negativamente, tá? Isso aí, acho que comentando um pouco mais de oportunidade, de novo, a gente tenta achar aí boas oportunidades. A gente, como equipe de análise, está aberto a qualquer oportunidade em renda variável, renda fixa, enfim. Eu acho que um produto legal, um ponto legal em renda variável, a gente tem falado muito do cenário Brasil para esse ano muito ruim, poucos setores valendo a pena na Bolsa, só que um ativo que chama muito a nossa atenção é o XPTD, né? Que é basicamente um fundo listado, mas é o que a gente gosta de ver como uma ação. Basicamente é uma ação composta de várias ações lá dentro e com um viés de dividendos. Então lá a gente vai ter Ambev, BVMF, CETIP. Só que eu acho que o ponto que chama atenção, pelo menos pra gente aqui, é que se você pegar todos os ativos que estão lá dentro e comparar com o valor de mercado, essa ação negocia com um desconto de cerca de 20%. Quer dizer, difícil você achar uma oportunidade onde você tem um desconto de 20% num portfólio bem balanceado de dividendos, com empresas boas e robustas, com uma gestão ativa também, mas só esse upside talvez não vá para zero deságio, mas indo para 10%, assim, 10%. Automaticamente você já tem um ganho ali e de novo você está num portfólio bem interessante. Acho que é difícil a gente achar, frente a todo esse cenário que a gente tem, boas oportunidades claras. E apesar da falta de liquidez, a gente acha que tende a aumentar, mas acho que o risco-retorno é muito bom aí nesse ativo, que a gente já tem falado um pouco ao longo do tempo, né? Isso, XPTD 11, interessante, ainda mais com esse deságio aí, é um fundo listado em bolsa, que tem as principais participações CETIP, BVMF, Ambev, Itaú, BB Seguridade. Esses são os principais ativos mais resilientes, como a gente já tocou também. Vamos responder aqui mais uma pergunta agora para o Kim. A gente já está com o tempo estourado, mas a gente responde. O Pedro Stoff aqui. Qual a opinião de vocês sobre os fundamentos da CSN? CSN, bom, para começar, a gente não gosta do setor. Todo esse pessimismo, a gente viu aí a questão de vendas de veículos automotivos muito ruim nesse começo de ano. Então, a gente tem indústria, que é um importante cliente também, indo muito mal e desacelerando. Então, de novo, um fundamento muito ruim.
Junto a isso, se você olhar lá dentro do setor CSN, Usiminas, GGBR, se a gente olhasse, o cliente ele quer ficar exposto à siderurgia, eu prefiro muito mais Gerdau do que uma CSN, por exemplo. Gerdau você tem alguma exposição, alguma diversificação de receita, exposição aos Estados Unidos, que no momento se torna bem interessante, alguma exposição a dólar também, e negociar um múltiplo atrativo, principalmente frente a Usiminas, por exemplo, que negocia a um múltiplo muito maior, com todos os problemas societários. Então, de novo, a gente não recomenda a exposição no setor, mas se tivesse que ter alguma exposição ali, o primeiro na nossa lista seria a GGBR, não CSN, tá? É isso. Então a gente aí acredita, né? O pessoal perguntando muito, o XPTD11 é um ativo, é um fundo negociado em bolsa, negociando com desconto, um deságio de 20%, que para a gente não faz nenhum sentido. Então, acho que vale a pena aí. As principais ações, né, são CETIP, BVMF, Ambev, Itaú e BB Seguridade. Tem outros ativos mais 6, mas tem um percentual menor da carteira. Lembrando que nós temos programas diários aí na xpi.com.br/abra sua conta, e tem aqui embaixo, quer investir com eles, justamente preenche os dados e tenham acesso às maiores informações e oportunidades. O que a gente quer falar, a gente não é uma casa de ações, a gente é uma casa de shopping center financeiro. Tem acesso a mais de 400 fundos aí no mercado, né, que não teria acesso pelo valor. A capital protegido também, que é bem interessante. Compra direto no home broker? Sim, Edmundo, você pode comprar por qualquer corretora, ele tem acesso, é negociado XPTD 11, tá? Lojas Renner para compra, o 017, você está perguntando, afirmando, é um ativo bom, negocia um múltiplo alto, mas bastante resiliente, quem tem, manteria. Tá falando que o mercado está igual ao fundo de tela da gente, preto, né, aqui atrás, que é justamente XP Connection, tá? E quanto ao aumento de capital do Bradesco, eu não vejo mudança nenhuma, bonificação 20%, né, quem tem 10 ações recebem 2, né? Se tem 20% de deságio, o mercado é sábio. Não, o mercado, né? Se o mercado fosse sempre negociasse a múltiplos, né, justos, valores justos, todas as ações, ninguém ganhava dinheiro. Não tinha compra nem venda, né? Justamente algumas distorções que fazem... Isso, que chama atenção. A gente chamou atenção, Cielo bateu 37,55. Deu oportunidade do ano esse ano. Tá R$45. Tem oportunidade que tu não pode perder. Ativo bom, negociando a múltiplo baixo, nesse caso é o mesmo. E a regra é clara. Por mais de 20 pregões consecutivos com 20% de deságio, pode ser uma assembleia e encerrar o fundo. Encerra-se o fundo, eles vendem as ações e entregam dinheiro. Se tem 20% de deságio, você vai receber já as ações, o valor, né, desses 20%. Você ganha 20%. Então, esse é outro chamariz aí e destaque para o XPTD11. A gente agradece agora aí a participação de todos, né? Voltaremos aqui na semana que vem, na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas. Mas lembrando que nós estamos disponíveis no xpi.com.br/abra a sua conta. Um excelente aí restante de semana a todos, excelente quarta-feira e nos vemos na semana que vem. Quem obviamente tem acesso às nossas análises e ao pregão ao vivo diariamente, nos encontramos novamente daqui a pouco e diariamente. Um grande abraço e até lá. Obrigado, pessoal. Boa tarde e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Celso. Obrigado, Kim. Espero que tenham gostado bastante da apresentação e do programa de hoje.